Olá! Boa tarde para você. Muitíssimo obrigado por você estar aqui junto, né? Então só pelo fato de você estar aqui assistindo essa videoaula, tá? Isso já mostra que você é uma pessoa diferenciada da grande maioria das pessoas, tá? E você realmente deseja passar por esses ciclos de emagrecimento com uma forma orientada, cientificamente comprovada, tá? Então isso é o ideal. Realmente esse é o início do seu sucesso. Esse é o início da sua caminhada, tá? E você está aqui hoje para que a gente possa realmente sintonizar, tá? Ter essa sinergia de conhecimento. Então precisa desse lado que você está me ouvindo, ter uma prática, assim como precisa desse lado aqui que eu estou te passando, né? Ter uma base cientificamente comprovada, né? Que foi testada em várias pessoas e que teve um resultado, tá? Então não adianta nada te falar várias das minhas profissões ou meus certificados, tá? Se realmente eu não consigo formar um resultado para você. E eu garanto isso, tá? Porém, a gente precisa ter essa junção, essa energia, tá? Essa sintonia de um lado ouvir e praticar, né? E cada vez mais ouvir, e de outro lado, que é o meu lado aqui, te passar uma base concreta, uma base científica, tá? Então, como eu te falei na videoaula, né, ou nos áudios que eu te mandei, eu sou o nutricionista Nildo Oliveira, eu trabalho aqui na região de Assis, São Paulo, tá? Então, se você estiver aqui por perto, quiser conversar comigo, pode conversar. Se quiser marcar uma videoaula, a gente marca também, a gente conversa, tá? Se for alguma coisa mais específica referente ao seu sucesso aí no procedimento, tá? Então aqui, só para explicar para você, tá? Aqui funciona as minhas redes sociais. Aqui tá minhas redes sociais, onde eu passo vários assuntos. Eu até falei para você me seguir no Instagram, Nutri Funcional 7, tá? Minha rede social é gratuita. Eu passo com maior clareza, maior gratidão possível para que possa te ajudar, tá? Então é gratuito os meus conteúdos nas redes sociais. E logo aqui em cima nós temos, né, esse conteúdo que eu estou te passando aqui para você, tá? Então se eu fosse cobrar esse conteúdo dessa uma semana que eu vou estar passando aqui para você, eu iria cobrar um valor de no mínimo R$600, tá? Eu iria cobrar esse valor aqui para você. Porém, eu estou passando isso para você de forma gratuita, tá? Então esse conteúdo, esse conhecimento, que é um conteúdo mais aprofundado, referente às minhas redes sociais, tá? Quem está aqui tem um conteúdo mais aprofundado. Quem está só nas minhas redes sociais tem um conteúdo mais acima, né? Mais específico, assim, direcionado para todo mundo. E aqui a gente está um pouco mais abaixo, um conteúdo mais aprofundado, tá? Então aqui, você está aqui hoje, se eu fosse cobrar esse valor seria R$600. Eu estou te dando de forma gratuita, tá? Então é só uma semaninha aqui que eu vou te passar muitos conteúdos bacanas, tá? E aqui mais em cima estão os meus cursos, né? Cursos de vários tipos. Eu tenho um curso para emagrecimento, para ganho de massa muscular, controle de diabetes, de hipertensão, para vegetariano. Então, esses cursos meus, geralmente, uma média de valor é R$1.200, tá? Pode ser um pouquinho mais ou pode ser um pouquinho menos. Isso depende de alguma circunstância, de alguma ocasião, ou específico referente a algum curso, tá? Mas geralmente é R$1.200 a média de valor, tá? E logo aqui em cima, lá no topo da pirâmide, a gente tem os meus livros, as minhas literaturas, tá? Então, eu tenho alguns conteúdos referentes à literatura, eu tenho um livro de receita, livro para vegetariano, tá? Então tá lá no topo, e vários valores referentes a esses livros, tá? Então seria essa a minha pirâmide de valores de trabalho também, beleza? Só por meio de conhecimento. E outra coisa também que eu gostaria de passar para você aqui nessa primeira videoaula é o seguinte, né? Referente à perda de peso. Então eu conheço muita gente, você deve conhecer, ou até mesmo você, que tenta de tudo para emagrecer. E muitas vezes as pessoas não conseguem, né? Porque existe uns mecanismos aí. Então não é porque uma dieta deu certo para uma pessoa que vai dar certo para você. Não é porque uma dieta que está na internet pode dar certo para alguma pessoa, pode dar certo para você. Por que você tem que perder tempo e dinheiro? Por que você não pode estar em algo específico, ser cientificamente comprovado, com um profissional da área, né? A gente fala tanto em profissional da área, por que você não tem essa necessidade de estar com um profissional da área para que realmente você poupe tempo e dinheiro referente a isso, tá? Então existe primeiro essa questão. E a outra questão é o seguinte, é o efeito Pareto. Já ouviu falar? É aquela termogênese
adaptativa, tá? A termogênese adaptativa, ela recorre tanto à alimentação, né? Então tem pessoas que às vezes comem menos e mesmo assim não conseguem emagrecer, até mesmo ganha gordura, né? E tem aquelas pessoas até mesmo que comem menos e fazem atividade física e não tem o resultado. Nossa, isso acontece? Acontece, tá? Então existe isso. Então não é só pelo fato de você estar motivado, de fazer as coisas certinhas, que você vai emagrecer. Sabe aquela situação que muitas vezes as pessoas falam? Você precisa fechar a boca, você precisa ter mais foco. Não é exatamente você precisa fechar a boca e você precisa ter mais foco. Ou então você se sentir culpada por algo que não foi passado cientificamente comprovado para você, tá? Então às vezes a culpa está com você porque você não tem foco e você não está fechando a boca. Não é exatamente isso que acontece. Porque mesmo que você tenha foco e mesmo que você consiga fechar a boca, ainda assim tem um efeito Preator que pode fazer com que você não emagreça, tá? Então o efeito Preator ele funciona tanto a atividade física como a alimentação, tá? Então não adianta, não é só déficit calórico, não é só diminuir a caloria, tá? Se fosse isso, a gente teria um monte de gente aí emagrecendo. O que a gente vê na prática? A maioria das pessoas estão engordando e cada vez mais o mundo está ficando obeso. Porque na prática não é isso que acontece, tá? A gente precisa equilibrar vitaminas e minerais. Não é só diminuir a quantidade calórica. Ou muitas vezes nem precisa diminuir a quantidade calórica, tá? Às vezes é só controlar vitaminas e minerais. É ter um cardápio para você. Ou então ter um nutriente específico para você. Ter um hábito específico. Então, obesidade não é unicausal. Tá? Perder peso não é unicausal. Perder peso é multifatorial. Existem vários fatores, existem vários contextos que é específico a você. Às vezes para uma pessoa pode funcionar, mas para outra não funciona. Porque é multifatorial. Tá? Então não adianta você achar que obesidade é simplesmente só uma receita, né? Não é isso, não é só um cardápio. Vamos parar de tratar a obesidade como se fosse uma gripezinha, né? Então a gente acha que a obesidade é uma doença aguda, e sendo que não é. A obesidade é uma doença crônica, tá? Então existe uma doença crônica que precisa ser tratada de forma séria. Não é só com uma consulta, não é só com uma videoaula, ou uma semana que eu vou dar aqui para você. Uma semana vai te ajudar bastante. Vai fazer com que você tenha o primeiro passo. A gente está iniciando aqui o primeiro passo da jornada, entendeu? Então por quê? Porque é uma doença crônica, não é uma doença aguda. A gente precisa ver a obesidade ou sobrepeso como algo sério. E isso pode te levar a outras patologias, tá? A obesidade é uma patologia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é uma patologia, independente do fator estético, tá? Então muitas vezes o motivo da pessoa perder peso é estético, mas independente desse fator estético, primeiramente a gente tem que olhar a obesidade como uma patologia, certo? Então esse é o primeiro fator que a gente precisa colocar na nossa cabeça. E a gente precisa tratar de forma séria. A gente precisa ver como algo que precisa ter um tempo, né, prolongado de tratamento. Não é uma semana, ou uma consulta, ou um cardápio que vai solucionar. Tanto é que cada vez mais as pessoas estão ficando obesas, não é verdade? Por esse motivo. Vamos olhar a obesidade como uma patologia, que tem que ser tratada de forma séria, tá? Muitas vezes tem pessoas que só assistem essa videoaula, tem algumas pessoas que param só nessa videoaula, porque ela quer uma receita mágica, né? As pessoas querem ser emagrecidas, elas não querem emagrecer. Elas querem que alguém jogue um pozinho, ou jogue um suplemento, ou jogue uma dieta da lua cheia, dieta do alface, dieta do ovo, dieta da melancia. É isso que as pessoas procuram, né? Algo que vai solucionar seu problema assim. Não vai. Vamos parar de olhar a obesidade como uma gripe, como uma doença aguda. Não é. Você não precisa de uma consulta com o nutricionista. Não é uma consulta com o nutricionista que o nutricionista vai te passar uma receita, vai te passar um suplemento e depois você consegue. Não é assim. Obesidade é crônico, tá? Não é uma consulta, é um tratamento. Precisa ter começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Para alguns, esse começo, meio e fim pode ser 2 meses, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 1 ano. Mas tem que existir um começo, meio e fim. Não é só um começo, não é só o meio. Tem que ser finalizado o processo. Beleza, galera? Amanhã eu vou falar um pouco sobre cardápio, tá? Eu vou estar mandando aqui para vocês um cardápio de base, tá? Um cardápio qualitativo. Quantitativo eu não vou falar, porque quantitativo é referente a cada pessoa.
Mas pelo menos uma base de qualidade de cardápio eu vou te passar amanhã, tá? Uma ideia, para você ter uma noção de cardápio, para você começar a dar o pontapé inicial. Vou estar falando sobre ansiedade, sobre como controlar o intestino para melhorar a perda de peso, tá? Sobre várias coisas vou estar falando aqui para vocês, sobre como dormir melhor, né? Como melhorar a inflamação, para que você consiga emagrecer, tá? Então vai ter muito conteúdo bacana aí. Espero que vocês participem, que vocês deem um feedback, que vocês assistam, né? Para que a gente possa dar continuidade e que a gente possa ter um resultado aí com vocês, beleza? Que o mundo possa se tornar cada vez mais leve. Esse leve seja tanto no sentido de peso, como leve também no sentido aí emocional, tá? Então eu trabalho nesse conjunto de mente e de corpo, tá? Então eu trabalho com a nutrição funcional, um contexto que engloba esse geral da mente e do nosso corpo para a nossa saúde. Um abraço.